O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições e imediatamente seu chefe de Estado deve reconhecer o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso? Senão um arbítrio, um estupro à democracia brasileira? Para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. Bem, então esse vagabundo, ele tá cada vez mais ouriçado, tá? Porque ele, enfim, saiu pesquisa hoje, muito ruim para ele. Eu vou mostrar para vocês. Mas é o seguinte, eu já expliquei, tá? Que tudo que ele disse é mentira. Essa história, o Fachin tirou o Lula da cadeia. Mentira, tá? Eu já expliquei essa manobra toda. O Fachin sempre foi lavajatista, sempre foi pró-Moro, sempre foi anti-Lula, né? O mais anti-Lula, ele e o Barroso. E o que aconteceu? Essa decisão do Fachin, ele estava tentando evitar que o processo do Lula fosse anulado pela suspeição do Moro, ou seja, porque o Moro é um juiz ladrão, e que se comprovou depois, né? O Moro depois virou ministro do Bolsonaro, foram vazadas aquelas mensagens do celular dele e tal, comprovando isso. E aí, pessoal, eu sei que é chato, tá, explicar isso de novo, ainda mais para quem viu o vídeo em que eu expliquei isso detalhadamente, mas é o seguinte, tem gente aqui que às vezes não viu o vídeo anterior, então tem que explicar de novo. Mas eu vou rapidinho aqui, é o seguinte, tinha um julgamento marcado para o dia seguinte sobre a suspeição do Moro. Se o Moro fosse julgado suspeito, anulava o processo inteiro, de ponta a ponta, tudo. Se fosse o processo anulado pela questão do CEP, pela questão da localidade, né, que o processo não poderia ter corrido em Curitiba, teria que ter corrido em São Paulo, porque o Lula mora em São Paulo, é o seguinte, isso não anularia o processo todo, tá? Isso preservaria tudo que tinha sido feito, instruções, depoimentos, tudo teria que ser preservado. O juiz de São Paulo só ia dar uma nova sentença, tá? E aí isso fazia toda a diferença. Então o que o Fachin fez foi tentar fazer uma anulação meia bomba do processo. Porque ele sabia que no dia seguinte seria julgada a suspeição do Moro, e aí a suspeição do Moro é causa para anulação total do processo. Então o que o Fachin fez foi tentar manter o Lula, de certa forma, condenado, tal, com dificuldades ali de se habilitar para a eleição. É exatamente o contrário do que o Bolsonaro está dizendo. Ele que botou o Lula em liberdade. E baseado no quê? No CEP, Código de Endereçamento Postal. Ele não podia ser julgado em Curitiba, tinha que ser julgado em São Paulo ou Brasília. E anulou-se na época, que já se prescrevia, todas as acusações contra ele. Que Brasil é esse? Que justiça é essa? Me desculpe os demais magistrados aqui presentes. Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas, via portaria, assinado pelo ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência eleitoral? As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades, apresenta 9 sugestões. Não gostaram. Eleição é coisa para forças desarmadas. Convidaram-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Então, pessoal, ele mente sobre absolutamente tudo nessa fala. Tem um trecho dessa fala também que ele fala que não cumpre mais decisões do STF, ou seja, que ele vai dar o golpe de Estado. Essa fala foi assim, mas a gente já tá até cansado disso. Eu só queria corrigir algumas mentiras que ele falou aí. Sobre essa questão das Forças Armadas, é o seguinte, o TSE convidou, elas fizeram 9 sugestões, como ele disse. Não existe essa questão de centenas de inconsistências encontradas pelas Forças Armadas. Isso não existe, isso aí ele inventou, tá? Bem, então a única coisa que existe são as 9 questões e o TSE respondeu as 9 questões, tá? Dizendo que 4 dessas sugestões já estão implementadas, outras tem ali problemas para implementar, tá? Porque, enfim, aí eu já fiz vídeo sobre isso aqui, mas foram muito pertinentes
as respostas do TSE. E aí, gente, vamos voltar para o planeta Terra. Onde que está escrito que a sugestão que as Forças Armadas deram lá na comissão, a comissão que tem outros 19 integrantes, quem falou que a sugestão das Forças Armadas é compulsória, é de implementação compulsória? Quem disse isso? Isso não existe. Tá? As outras entidades também dão suas sugestões. Agora, quem define é o TSE. Antes do TSE é o Congresso Nacional. Né? O Congresso Nacional decidiu, por exemplo, que não teria voto impresso. Agora, ele fica aí com esse peido, né? Com essa conversinha fiada, porque saiu essa decisão hoje, né? Que derrubaram lá a decisão que punia... tinha a decisão que punia o Francisquinho, tomada por 6-1 lá no TSE. O Nunes Marques, para fazer uma graça, derrubou a decisão, né, criando instabilidade jurídica e tal. E agora a segunda turma foi lá e derrubou por 3-2, derrubou a decisão, essa decisão monocrática do Nunes Marques. E aí ele deu esse chilique, né? Inclusive falou lá que ele mesmo viu isso, que você apertava o 1 na urna eletrônica e a urna já complementava automaticamente com 3. Ele falou isso nesse discurso aí agora. Então é um absurdo total. Pessoal, eu volto mais tarde aqui trazendo a pesquisa que saiu hoje, porque eu já estou com o tempo estourado aqui, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.